Bem, pessoal, é um prazer ter vocês aqui no Seminário de Teoria dos Números. Hoje é 1º de setembro de 2021 e temos o prazer de ouvir o professor Abílio Lemos, da Universidade Federal de Viçosa, que vai falar conosco sobre uma variante da constante de Hamburg. Muito obrigado, Abílio, por ter... Harbour, é isso mesmo. Muito obrigado, Abílio, por ter aceitado o convite. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que falar é que, na verdade, eu que agradeço, né? O professor Emar sempre se lembra de mim nos seminários e, assim, mesmo quando não era virtual, me convidava a ir a Brasília, apesar da gente estar bem longe, e eu sempre tive muito prazer em visitar Brasília para poder falar das coisas que eu estudei, tanto no doutorado como depois. E, assim, apesar de eu dar uns pulos fora da álgebra, né? Com algumas coisas de equações, geometria, eu não consigo parar de trabalhar com isso aqui, eu gosto. Já tem alguns artigos já nessa área de pesquisa, que foi, né, começou com o doutorado que eu fiz com o professor Emar, e aí eu dei sequência aos estudos, consegui fazer mais alguns artigos. Recentemente, a gente retornou o trabalho junto com o professor Emar, através do estudante, né, o Felipe, e fizemos um artigo também, problema de soma zero. O Emar tenta fugir, mas a gente arrasta ele de novo, problema de soma zero. E assim, é gratificante, assim, eu já tenho uma certa gama de colaboradores, trabalhando aqui com o pessoal da UFV, o Bavinho, o Alan e o Anderson. Também estou trabalhando na UFMG com o Brocheiro e o Sábio. Aí lá o negócio é mais difícil. Lá a gente trabalhou com grupos não abelianos. E aí eu sofri, porque, né, a gente está tão acostumado com o grupo abeliano e, de repente, você tem que trabalhar com grupos não abelianos. Mas foi um trabalho legal. Conseguimos resultados bem relevantes no artigo, né? O artigo nós fizemos algumas correções agora recentemente para submeter. E assim, tá sendo bacana, o trabalho tá evoluindo. Esse trabalho aqui, então, é fruto de algum tempo já de discussões de pesquisa com o Bavinho, o Alan e o Anderson, que a gente já conseguiu publicar um artigo com o problema de contar quantas subsequências de soma zero tem uma sequência dada. Isso tem a ver com a constante da Davenport, claro. Agora, nós estamos trabalhando com essa constante de Halber, e, na verdade, o artigo não está ainda totalmente fechado, nós estamos finalizando algumas coisas, e o que eu vou apresentar aqui vai ser uma parte do trabalho, tá? Eu não vou falar de todas as coisas. Inclusive, o trabalho tem duas vertentes, é um artigo um pouco mais robusto, no sentido que tem dois problemas diferentes, e eu vou falar só de um aqui, e não vou falar também de todos os resultados, mas vou dar algumas diretrizes acerca do quais são os planos, o que nós estamos fazendo. Mas, assim, falta um tempo ainda para o artigo ficar prontinho para submeter. Então, ainda é um artigo em preparação, tá? Bom, a gente começa, todo problema de soma zero é de praxe você começar a falar do Erdős-Gisburg-Ziev, não tem saída, tá? Vamos dizer assim, que é o marco zero dos problemas de soma zero, tá? Esse primeiro artigo de 1961. É desconhecido, assim, outro trabalho nessa linha antes de 1961, tá? E o trabalho é motivado de forma bem simples, né? Você pega uma sequência aqui que tem 11 elementos, só para a gente entender como foi construída a ideia. E uma pergunta é se você consegue extrair dessa sequência de inteiros 6 elementos, tá? Que sejam, quando você somar, dê um múltiplo de 6, ou seja, congruente a 0 módulo 6. Então, se você... vou pegar aqui vermelho, que eu acho que vai destacar melhor. Se você olhar aqui, por exemplo, você pode pegar esse 1 com esse 2 e esse 3, isso já dá 0. E você tem uma mesma sequência do tipo aqui, ó, 2, 1, 3. Então, você teria os 6 elementos, não soma 0. Isso é uma das sequências, né? Você pode pensar em outras, uma de tamanho 2 com uma de tamanho 4, coisas desse tipo. Por exemplo,
Você poderia pegar, deixa eu ver se tem, como tem 3, 1, você pode pegar 1, 1, 1 e 3, isso já daria um tamanho 4, pode pegar 4 e 2, por exemplo. Então, vou circular essa aqui de outra cor, só para ilustrar, ó, você teria aqui, então, 1, 1, 1 e 3, ó. Então, é uma de tamanho 4, e aí pode escolher um dos 4 aqui com um dos 2, ó. Também é outra, ó. Então, você teria essa outra de soma zero de tamanho 6, tá? E um dos problemas associados à constante de Erdős-Gisburg-Zieff, que deve esse nome porque foram eles que proporam esse primeiro problema, seria você também perguntar quantas que tem, né? Se você tem a quantidade suficiente, que no caso 11 é 2 vezes 6 menos 1, isso de fato é o resultado deles, ó, eles provaram que sempre que a sequência tem comprimento maior que 2n menos 1, você consegue a sequência de tamanho n dando zero, a subsequência de tamanho n dando zero. Então, isso é o resultado que generaliza esse exemplo aqui. Então, quando você pega uma sequência então, que tenha esse valor aqui, deixa eu achar aqui, ó, o valor aqui, ó, 2n menos 1. Uma das perguntas, um problema que você pode perguntar é quantas tem de soma zero? Partindo de 2n menos 1. Então, é claro que isso vai aumentando à medida que você aumenta o tamanho da sequência S. Vou para 2n, 2n mais 1, 2n mais 2. E a pergunta é, o quanto isso influencia no aumento das sequências que dão soma zero? Quantas vão aumentando? Qual a ordem de crescimento dessa quantidade de sequências, subsequências que dão soma zero? Então, o problema então, se tornou famoso, né? O Erdős-Gisburg-Zieff, esse artigo tem muitas, mas muitas citações mesmo. Todo trabalho de soma zero começa falando dele, é o percussor. E aí, uma coisa simples de observar, porque a proposta deles foi, passou de 2n menos 1, eu consigo uma subsequência que dá soma zero com tamanho n. Ponto. Mas aí é fácil você observar que esse é o menor valor possível. De que forma? Se você exibir uma sequência de tamanho 2n menos 2 que não satisfaz essa propriedade, então você está mostrando que esse é o menor valor. E, de fato, tem várias sequências que você pode tomar como exemplo. Uma delas é a formada por 0 e um 1 aqui, repetido 0, n menos uma vez, e 1 repetido n menos uma vez também. Na verdade, no lugar do 1 ali, você pode colocar qualquer gerador do grupo CN que vai satisfazer isso aí. Por isso que eu falo que existem sequências de comprimento 2n menos 2. Então, essa é só um exemplo, tá? Você pode, então, trocar aqui por geradores. Bom, motivado por esse problema, o Halbor, 12 anos depois, em 73, ele começou a estudar esse problema, tá? E aí ele formalizou, né, o que o Halbor fez. Primeiro ele falou assim, vou formalizar o que foi feito por Erdős-Gisburg-Zieff. Na época ele chamou esse invariante aqui de F de G, tá? E não de S de G, e ele definiu esse invariante baseado no problema que foi feito por Erdős-Gisburg-Zieff, que é o menor inteiro L. Então aqui já está associando também de você procurar uma sequência extrema, que seria o problema inverso, tá? Então, o menor inteiro L, tá? Inteiro aqui, no caso, inteiro positivo, tal que toda sequência de tamanho x1, x2 até xm possui, com m maior ou igual a m, possui a subsequência de soma zero de tamanho n, tá? Então, isso aqui hoje é conhecida como a constante EGZ de Erdős-Gisburg-Zieff, tá? E o Halbor, além de estudar essa constante, ele fez uma pergunta, que na verdade ela é natural para nós hoje. Na época lá, né, foram 12 anos depois, e nesses 12 anos ninguém fez, foi o Halbor que fez. Ó. Se na pergunta 1 lá de cima, né, nessa pergunta 1 aqui, ó, se eu não puder repetir elementos, ou seja, o 1, se ele aparece uma única vez, o 2 se aparece uma única vez, o 4 e assim sucessivamente. Ou seja, os elementos aparecem uma única vez. Então, é claro que você não pode superar a ordem do grupo, porque você não pode repetir elementos. Então, no máximo, você está tratando não de sequência, de conjunto, né, ou subconjunto de G. E aí é claro que você está limitado à ordem do grupo, no caso. E ele fez essa pergunta e falou,
Como é que eu respondo o mesmo questionamento de Erdős, Gisborg, Ziv para esse problema de você tratar de um grupo G, uma sequência também de comprimento M, toda vez que o M ultrapassar o L, você conseguir também uma soma zero. E os elementos são distintos, ou seja, é um subconjunto de G. Então, esse problema, você olha assim e fala assim, poxa, não tem repetição, são menos elementos, vai ser mais fácil. E, incrivelmente, pelos resultados que você tem, não é mais fácil. Ele, na verdade, apresenta ser muito mais difícil o problema. Tanto que, se você for pensar nos resultados que existem, eu vou comparar aqui com a constante EGZ e a constante de Halber, que é esse G aqui, que foi definido por ele. Os grupos de rank 2, eles estão fechados para a constante EGZ, para a constante eta, que foi introduzida por Gall, a constante E de G também, que foi introduzida por Gall, a constante da Davenport. Todas as constantes associadas a grupos abelianos, rank 2 está fechadinho. As duas que não se resolvem são exatamente a constante de Olson e a constante de Halber, que não está fechado para rank 2. A constante de Halber, na verdade, é igual à constante, a definição é praticamente a mesma da constante de Halber, só que a sequência pode ter qualquer tamanho de soma zero, não precisa ser tamanho o expoente do grupo, tá? Eu não falei, mas esse N aqui, nossa, eu acho que eu não coloquei em lugar nenhum, peço desculpa. Não, tá aqui, ó, expoente N, desculpa. O expoente N está aqui. Então, na constante de Olson, que é chamada de O de G, você não exige tamanho para dar soma zero, que é o mesmo da constante da Davenport. Então, ela é o análogo da constante da Davenport para subconjunto ao invés de subsequência. E aí, essas duas são as duas complicadas. Para vocês terem ideia, até o O de ZN, que é você classificar as sequências, né, no grupo ZN, tá com problema. Isso é para a constante de Olson. É difícil, não foi fechado ainda. Já no caso da constante de Halber, pelo menos no ZN está fechadinho, né? Você vem aqui, ó. O Halber, então, ele apresentou alguns resultados para a constante de Erdős, Gisborg, Ziv, né? Ele deu essa cota inferior e superior. Basicamente, aqui, você exibiu uma sequência extrema com tamanho n-1 vezes 2 elevado a r. E, em cima, aqui, ele usou o princípio da casa dos pombos para poder obter esses dois limitantes aqui para a constante EGZ, de Erdős, Gisborg, Ziv, para o grupo CNR. E ele provou um resultado muito bonito que relaciona as duas constantes, pelo menos para o grupo C3R. Ó. O S é igual a 2 vezes o G menos 1. Esse resultado aqui ajudou muita gente a encontrar valores exatos, tanto para o G quanto para o S. Porque você encontrava um e automaticamente encontrava o outro. E ele fez também essa relação aqui, que depois foi generalizada por Gall. Se eu não me engano, Gall e Geroldinger, eles generalizaram para qualquer subgrupo, dado um G, pega um H de G, e ele mostrou essa relação, isso que virou um corolário desse resultado do Gall e do... Se eu não me engano, é Gall com certeza, mas que o Geroldinger também estava junto nessa brincadeira. Se eu pronunciar algum nome errado também aí, vocês me perdoem, ainda bem que eles não estão assistindo, então eles não vão brigar comigo. Nós temos aqui alguns resultados também provados por Halber, que foi o do C33, ele provou que era 10, e do C32, 5, e ficou nessa variação entre 19 e 23, na época que ele fez a tese dele. E esse problema ficou parado por mais 10 anos, sem ninguém fazer mais algum avanço, né? A não ser talvez casos particulares, eu não tenho certeza sobre casos particulares se durante esses anos foram provados. Mas o resultado relevante mesmo foi feito por Chemnitz em 1983, que tem a famosa conjectura de Chemnitz provada por Christian Heyer em 2003. Eu vou descendo aqui e a gente vai comentando, né? Então, o Chemnitz pegou e falou, vou estudar a constante de Halber. Então, ele veio e fez algo semelhante. Ó. O Halber não trabalhou com o G aqui, eu podia ter feito essa mesmo estudo com o G, ele não fez. E quem fez foi o Chemnitz. 10 anos depois, encontrou também, usando essas coisas de princípio da casa dos pombos mesmo. Mas aí, assim, excluindo o caso R igual a 1 aqui, o N não pode ser par, porque, na verdade, a cota inferior melhora um pouquinho. Ó.
Ao invés de n menos 1 vezes 2 elevado a r menos 1, você tem um n no lugar do n menos 1. E aí sai diretamente, só aplicando a cota inferior e superior para o n ímpar, sai g de Cn igual a n, que é muito mais fácil que a constante de Olson. Se vocês fizerem uma pesquisa Olson de Zn, vocês vão ver que é problema em aberto ainda, ninguém provou quanto que dá. E o G de Cn, quando o n é par, aí é que é por vacuidade, porque é claro que não pode ultrapassar a ordem do grupo. Então, você tem n mais 1. O próprio G já é uma sequência que não possui subsequência de soma zero de tamanho n. No caso, o n par. E aí você tem que somar 1, então é por vacuidade esse caso aqui. E ele provou uns casos particulares para rank 2. Ó. Ele provou para P igual a 2, 3, 5 e 7, que é 2P menos 1. E aí depois demorou mais um tempão, né? Aí isso aqui foram aparecendo os resultados picados aí no meio, eu vou falar ali na frente. Mas nada assim também de muita relevância quanto ao invariante G de CP2. Na verdade, quem avançou muito foi a constante de Edwards-Guizhbuck-Zilli. Vários resultados foram surgindo aí ao longo dos anos. E só em 2004 que Gao e Tangandurai veio de novo trabalhar no rank 2 aqui, ó. E aí saiu esse resultado bonito aqui, que, na verdade, para todo primo maior que 67, você tem que o G de CP2 é 2P menos 1. Aqui tem outra questão a ser observada, que eu não sei. Eu perguntei para o Bavin também, que tem mais tempo de pesquisa do que eu nisso aqui. Entre 67 e 7, eu não sei se tem um resultado ou não. Se é igual a 2P menos 1, se alguém fez. Porque ficaram uma quantidade finita de primos ali para resolver, do 11, né, até o primeiro primo antes de 67, mas aí eu não sei. Mas como o Gao e o Tangandurai apresentaram também alguns exemplos de n par, que dá 2n mais 1, ou seja, não é 2n menos 1, então essa constante ela tem uma separação a partir do rank 2 entre n par e n ímpar, assim como acontece com a constante de EGZ para rank 3, ela também separa. A rank 2 ela foi bonitinho, né, com a conjectura de Chemnitz, né? Ele além de provar esses resultados, o Chemnitz pegou e fez a conjectura da constante através de exemplos também. Eu não coloquei aqui porque nosso foco é a constante G, tá? Mas a constante S, ele conjecturou que a constante S de CN2 era 4N menos 3. Tá? E ali também foi o último, o rank 2 estava separadinho, estava os dois valores para N par ímpar no mesmo lugar. A partir do rank 3 se percebeu que separou também o caso ímpar do par. E essa conjectura do o S de CN2, que é igual a 4N menos 3, foi provado então pelo Christian Rey em 2003, tá? Um pouquinho antes desse resultado aqui. Não está aqui, talvez deveria estar aqui na minha parte histórica aqui. Eu peço desculpa por isso. Mas então, motivado por esses exemplos e por esse caso do 2P-1, eles fizeram a conjectura, que na verdade é um problema aberto até hoje, tá? Então aí nós temos 17 anos depois e ninguém ainda provou que o G de CN2 é 2N menos 1 para N ímpar e 2N mais 1 para N par, ou, né, apresentou um exemplo que isso aqui é falso. Então, isso é um problema em aberto. Quem quiser tem toda a liberdade de atacar esse problema aí, né? Eu já mexi, achei difícil, então eu deixo para os outros. E aí, esses resultados aqui, tem vários autores que fizeram. O cara faz um artigo lá, apresentando demonstração diferente, outro e outro. Então, para rank 4, você tem aqui, no caso do C3, o 21, e no caso do G35, 45. Vale ressaltar aqui que o caso do C3R tem uma vantagem de você conectar com a geometria afim. Aí você vai estudar aqueles caps, elementos em progressão aritmética de tamanho 3. Então, tem uma certa conexão. Você vai lá, na verdade, com o corpo finito, aí olha o espaço vetorial, F3R, e vem com essas coisas de geometria finita, olhando 3 pontos colineares e não sei o quê. E aí os caras conseguiram, através disso, tá? Um resultado que o tamanho do cap é exatamente o G de C3R menos 1. E aí conectaram e conseguiram vários resultados. Então, tem artigos só no C3R para poder usar essa geometria afim. Um resultado de Mechulan também, eu não sei se pronuncia assim, tá?
para uma cota assintótica aqui, né? 1 mais ordem 1 aqui, vezes 3 elevado a r sobre r. Isso aqui usando também questão de progressão aritmética, tá? Ele apresentou, na verdade, um resultado geral de progressões aritméticas de tamanho n, e no caso particular do 3 coincide com esse problema aqui do GC3R. E aí sai esse resultado aqui. Então, um resultado também interessante. Bom, aí, passado alguns anos, foi um pouco meio abandonado a constante de Halber, tá? De 2004 até 2013, aí também é um bom tempo, né? E apareceu esse artigo também do Marchand, com Ordaz, acho que Denis, Smith, uma galera aí. São 4 autores. Não resolveram o caso do rank 2, mas resolveram esse caso aqui um pouco, vamos dizer assim, eu acho até que é um resultado bacana, apesar de ter um C2 aqui, mas você tem um C2N do lado de cá. E aí ele provou que, nesse caso, dá 2N mais 3 CN é ímpar e 2N mais 2 CN é par. Então, é um comportamento um pouco diferente da conjectura de Gao e Tangandurai, tá? E o resultado mais recente que eu encontrei, então vou deixar isso bem claro, não sei se tem outros, tá? Mas na minha pesquisa aí para fazer a introdução do artigo, foi esse resultado do Guillotti, que também foi junto com o Marchand, também. O Marchand, se eu não me engano, o Ordaz e mais alguém lá. Eu não me lembro exatamente quem, 2019. Fez o caso 3, C3 soma direta com C3P. E aí também aqui aparece o 3P mais 3, né? É parecido com essa de cima aqui, ó, se P é diferente de 3. E quando P é igual a 3, dá 13. Né? Então, ela tem um comportamento muito complicado, essa constante, para você trabalhar. Não dá para você esperar assim, padrão assim, nessas coisas, não. Costumam sair coisas bem diferentes. Apesar que você tem aqui por exemplo, 3P mais 3 é parecido com esse de cima aqui, que pegou o 2N mais o 3, né? Você olha para comparar esses dois aqui, por exemplo. Mas aí aqui, por exemplo, o P igual a 2 já entra aqui, não embaixo. Ó. Vai ficar 3 vezes 2, 6 mais 2. Então, não sei, não dá para tirar muita coisa daqui. E aí é claro que esses problemas são complicados, e quando os problemas são complicados, você tenta alterar um pouco as definições, mexer para ver se você consegue resultados com essas modificações. E então nós falamos, vamos trabalhar, né, a gente discutindo, vamos trabalhar com essa constante de Halber modificada. Eu estou chamando de K-Halber constante para simplificar os títulos e tal, só uma coisa minha mesmo aqui, tá? O que é o GK? O GK significa que você pega a sequência de comprimento K. A subsequência de soma zero tem que ter comprimento K, só isso. Na constante usual, a soma zero tem que ter comprimento N. A subsequência de soma zero aqui é um comprimento K. Então, quando o K for o expoente do grupo, nós estamos falando da constante usual de Halber. Quando o K for diferente do expoente, nós temos coisas novas para fazer. E como é uma coisa nova, que não foi estudada na literatura, você começa lá das coisas mais simples, né? E aí os triviais resultados que vão aparecendo para nós aqui subsequência com soma zero de tamanho 1, tem que ter o zero lá dentro. Então, se não tem o zero, ordem de G menos 1. Quando você coloca o zero, ordem de G. Então, é trivial que isso aqui dá ordem de G. O caso 2 também é simples porque você vai pensar nos elementos e seus inversos. Então, eu separo aqui o grupo G nos elementos que são iguais ao seu inverso, que é o conjunto B, e no restante, que é separar o cara do seu inverso. Então, tem o conjunto A e o menos A. Não tem um rigor quem está de um lado, quem está do outro, mesmo porque, né, eu posso chamar quem for do A e do menos A. Então, não tem muita preocupação quanto a isso. Mas o fato é que, se na sequência eu tenho tamanho maior do que cardinalidade A mais cardinalidade B, obviamente tem que ter inverso de alguém. E aí eu já tenho a soma zero tamanho 2. Por isso que é maior ou igual a cardinalidade de A mais cardinalidade B mais 1. E é óbvio que é menor ou igual que isso também. Porque qualquer sequência com tamanho cardinalidade A mais cardinalidade B mais 1, eu vou ter que ter o inverso de alguém. Então, isso aqui também é trivial.
E aí aqui o item 3 é só uma observação do item 2, tá? E quando a ordem é ímpar, eu sei que B só tem o zero, e, portanto, fica em função, a constante fica em função da ordem do grupo. É ordem de G mais 3 sobre 2. Então, isso aqui é mais uma constatação do caso da ordem do grupo ser ímpar, tá? Então, esses resultados são bem simples, tá? Basicamente, são observações, coisas bem curtinhas. Alguns resultados que aparentemente parecem simples, mas não são, tá? Apesar de eu ter colocado aqui, podemos dizer que houve um certo trabalho para se provar. Talvez o item I aqui tenha sido bem trivial de fazer. O item 2 começa a complicar um pouco para fazer. Com certeza o item 3 bem trabalhoso, tá? Mesmo você trabalhando com essa ideia aqui de usar o conjunto A, o conjunto menos A e o conjunto B, quando você parte para essas coisas aqui, a combinatória fica complicada para você provar. Porque se você pensar, por exemplo, vamos pensar no C12 dentro daquele contexto ali de cima do A e do menos A, né? Se você olhar aqui no C12, você tem o 0 e o 6 que tem ordem 2. Desculpa, tem ordem 2 não. Que satisfaz 2x igual a 0, né? O 0 e o 6. E aí você tem agora 5 elementos de cada lado. Então, você está indo aqui para 7. Então, teoricamente, está valendo mais ou menos o que valeu com 2 aqui. Mas só que são 3 elementos que você precisa encontrar e não 2. Ó. Você precisa ter 3 elementos dando 0 e não 2. Então, é um complicador, tá? Fazer esse caso 12 aqui. Dá um certo trabalho fazer essas análises. Bom, e aí é claro que o caso 3, você foi só até o C10, a gente tem resultados mais gerais, mas é claro que é cota. Igualdade é complicado, até para o CN aqui não é simples. É claro que está no início, quem sabe você consegue provar o G3 de CN. Né? Daqui uns dias a gente torce aí para meus colegas de pesquisas ficarem mais inteligentes e me ajudarem a conseguir fazer isso, porque eu não consegui até agora, né? Junto com eles. Então, a gente tem expectativa nisso aí. E aí nós fomos para o caso K igual a 4, tá? E aí o primeiro que a gente atacou foi o grupo C2R, porque é um grupo mais simples que tem, 2 grupos elementares. Aí obtivemos essa cota inferior, que é uma sequência também complicada de se desenvolver, porque você tem que tomar cuidado com os saltos que tem que dar para não dar na base canônica e depois nas combinações da base canônica, né? Para não ter o problema de encontrar a soma zero tamanho 4. E foge um pouco daquilo que a gente está acostumado. Você está com 4 aqui, você está no C2R. Geralmente você trabalhava com soma zero tamanho 2. E aí, dessa cota inferior, você pode observar aqui que alguns das constantes aqui que foram calculadas, particulares, o valor está maior que essa cota. É claro que no caso particular a gente conseguiu dar uma esticada na sequência extrema, né, de tamanho G4 de C2R menos 1. Então, essa sequência pode ser melhorada. É só você aplicar aqui, por exemplo, ó, quando você olha aqui, ó, o G4 de C2, por exemplo, que você vai pegar 2 sobre 2 é 1, e aqui você já nem tem mais, né? Então você já tem 4 só nesse primeiro bloco aqui. Deixa eu ver aqui, parará, acho que está dando aqui até uma a mais aqui. Deixa eu ver. Provavelmente tem uma hipótese sobre o R aqui que eu esqueci de colocar, porque eu estou achando que esse primeiro aqui dá maior do que 4 aqui, né? Deixa eu ver. Não, dá exatamente 4. Ok, foi mal. 2 mais 2, 4, exatamente. Mas quando você vai lá, por exemplo, no 10, ó, o 10 você está com R igual a 6. Se você aplica, você vai ter 6 mais R por 2 dá 3. 6 mais 3, não está dando. Tá dando 10, 6 mais 3, 9. Aqui, 6 menos 4, 2. Esse aqui não tem. Está dando 10 também. Eu não sei, na verdade, se algum desses aqui fura essa cota inferior. Agora eu estou na dúvida, não me lembro mais, me desculpe. Mas, muito bem, a cota inferior, tudo bem que está aqui, eu teve que dar uma ajeitada, mas provar a cota superior, ou seja, que é menor do que 10, que é menor do que 8, também não foi uma coisa fácil de fazer. Nós precisamos recorrer a um teorema
a um teorema do Adhikari, que foi o orientador do Bhavin, que ele trabalha com buscar sequências de tamanho, subsequências de soma zero de tamanho par. E isso aí nos ajudou, porque se eu quero uma de tamanho 4, né, aí se o zero tiver, eu posso pegar o zero com a de tamanho 3, mas se o zero não está, eu vou pegar duas de tamanho 2 ou uma de tamanho 4. E aí, nessas combinações de sequências, podendo ter sequência de tamanho 6 ou tamanho 8, dando soma zero, você faz essa manipulação de pega tamanho 8 combinado com tamanho 6, pega tamanho 4 combinado com tamanho 6, e vai fazendo a manobra, como o conjunto não tem repetição, você não tem sequência de soma zero tamanho 2, porque você está com um conjunto. Então, não pode haver repetição aqui. Então, o tamanho 2 está eliminado. Então, você vai ter tamanho 4, tamanho 6, e aí você vai aplicando essas ideias e esses resultados do teorema do Adhikari, aí você consegue provar esses casos. E é claro que, vocês tentaram o C27? Tentamos. Começa a ficar uma combinatória absurda de análise, de possibilidades, e aí o negócio fica complicado. Tá? É claro que dá para fazer, eu acho que dá, mas tem que gastar um pouco de energia, como diz o professor Aymar, precisa de mais energia para poder fazer. Mas nós ficamos satisfeitos até aqui, né? Isso aqui já deu bastante conta, já, essa proposição. Bom, continuando aqui, a gente foi para o caso geral, claro. Caso geral, sempre você busca apresentar, pelo menos, limitantes inferiores e superiores. Superior, muito complicado no caso desse G3G aqui, mas a gente conseguiu esse limitante inferior, que não é bonito, concordo, tá? Mas é eficiente porque você consegue igualdade para alguns casos. Então, você pega aqui o grupo geral, tá? Só vamos fazer a exigência que o N1 seja maior ou igual a 4, para fazer sentido o G3G. Claro que esse K aqui, se você vai aplicar aqui com o N... não, na verdade, o N1 maior ou igual a 4 é para construir a sequência aqui. A gente tem que garantir, tem uma hipótese que precisa desse N1 maior ou igual a 4, senão você não consegue construir a sequência extrema. E a gente viu que eu poderia quebrar o grupo em duas partes. Ó. A parte que os índices são ímpares e a parte que os índices não, desculpa, os N's aqui, né? Como é que eu vou falar isso aqui? Os expoentes de cada CN, né? São ímpares e são pares. Você separa isso e o comportamento é diferente. Então, no caso ímpar, eu consigo uma sequência de comprimento, tirando esse 1 aqui, tá? Eu tiro esse 1 aqui e eu consigo uma sequência extrema com esse tamanho. E na parte par eu consigo isso também. Significa que eu estou preenchendo com zero do outro lado, onde é a parte ímpar. Aí no par eu preencho com zero, e onde é a parte par, no caso dos ímpares, eu preencho com zero também. Então, eu construo essa sequência, ou conjunto, né? E mostro que ela realmente não tem subsequência de tamanho 3 com soma zero. E aí você verificando também as relações entre os ímpares e os pares. Como eu estou separando com zero, eles não vão influenciar um no outro. E aí o caso par, a gente percebe que, na verdade, dá para aumentar o zero. Porque o zero, no caso ímpar aqui, ele não vai influenciar tanto, porque você só tem o elemento zero lá que satisfaz aquele 2x igual a zero. Agora aqui não, quando você pega... Deixa eu pensar um pouquinho. Não, é o contrário. No expoente ímpar, né, você só tem o zero que satisfaz aquilo. 2x igual a zero. E aí aqui fica tranquilo de você colocar o zero e você não introduz inversos. Então você consegue essa cota aqui. Se não tem o inverso do cara, não dá para juntar com zero. Isso é um lado. Agora, esquece o zero e mostra que não tem soma zero de tamanho 3. E aí a gente mostra que qualquer soma de tamanho 3 não consegue atingir o expoente. Então, você também tem essa cota aqui. E assim, parecem cotas que talvez não sejam tão boas, mas no fundo são. Em alguns casos, elas são atingidas. Tá? E aí tem uma melhora que, na verdade, é eficiente para R um pouco maior. Né? Isso aqui, essa proposição 3, no caso, ela é importante, por exemplo, para estudar o CN, tá? Funciona bem como cota inferior. Mas aí tem uma proposição aqui, 4, que ela é um pouco melhor no aspecto de você pensar no ranking do grupo. Tá?
aqui, basicamente, na última entrada do grupo aqui, é que você faz a coisa não acontecer, de tamanho K. Então, eu não consigo atingir o NT usando, na última entrada, uma quantidade de elementos que, quando eu somar 3 deles, eu não obtenho soma zero. 3 deles não, K deles, eu não obtenho soma zero. E aí você pode usar todos os outros elementos do grupo, por isso que você consegue essa cota boa aqui. Ordem de G sobre NT vezes esse piso aqui. E o epsilon aqui ele pode ser 1 ou 0, dependendo se o K divide ou não. Tá? E essa cota, em comparação com a da proposição, proposição 3, realmente, se você faz uma continha aí, eu coloquei aqui, na verdade, assim, eu verifiquei que, na verdade, você pode até melhorar isso aqui, mas quando o R ultrapassa 3R sobre 2, essa cota aqui já fica melhor para CNR. É óbvio que comparar essas coisas, assim, se você começa a pegar grupos C2 com C4, C3, C3, C27, por exemplo, aí começa a ter que analisar muito detalhadamente qual cota é melhor que qual. Mas dá para ver que essa cota ela realmente é bem melhor em vários casos. E, por exemplo, esse caso aqui, quando eu pego 3 vezes R sobre 2, a cota da proposição 4 é melhor. Mas é claro que para grupos de ranking 1, eu vou na proposição 3. Por exemplo, o 18 aqui, ó, G3 de C18, a gente mostrou que é igual a 10, e a cota inferior da proposição 3 é atingida, porque você vai trabalhar só aqui, ó. Porque você vai ter simplesmente, ó, 18 por 2, 9, mais 1, 10. Então, você vai estar aqui nesse valor. E aí, a cota superior entra aquela brincadeira de você ficar trabalhando com aqueles conjuntos, né? Menos A, B, muita combinatória daqui e dali, algumas artimanhas de análise mesmo, de possibilidade de aparecer ou não soma zero tamanho 3, e a gente mostra que realmente qualquer sequência de tamanho 10 possui a subsequência de tamanho 3 que dá soma zero em C18. E aí, assim, poxa, você pulou lá do C12 para o C18, né? Você tem lá 13, 14, 15, 16, 17. Muito difícil fazer. Aí eu vou tentar dar uma explicada aqui por quê. Então, assim, eu parei lá no C12, lá no início, né? Se a gente voltar aqui, o bom daqui que você volta mais tranquilo, né? Sem ter muita preocupação, ó. O último que eu fiz aqui, ó, C12, tá aqui, ó. C12 dá 7. E aí eu pulei, C12 e pulei para o 18. Então, saltei aí todos esses valores, né? Por que saltou? Aí eu vou explicar. Ao fazer o 12, apesar dele não ser fácil de fazer, vamos dizer assim que tem um argumento interessante de atacar. Por quê? Porque ele tem aqui uma coisa bem interessante. Ó. Quando você pega aqui o 4, por exemplo, ó, o inverso do 4 é o 8. 3 vezes 4 dá 12 e 3 vezes 8 dá 24. Então, quando você multiplica por 3, esses caras dão um zero. Eles fazem o papel do zero. Então, se você translada a sua sequência, tá? Você translada por 4 ou por 2, ou por 8, e esse elemento está nela, na verdade, você levou a sua sequência para uma sequência que tem um zero. E trabalhar com zero é mais fácil, porque aí você vai ter que só encontrar garantir que tem um cara e um inverso para resolver. Então, existe uma facilidade no fato de ser 3 aqui e ser 12 aqui. E aí o próximo que satisfaz isso é o 18, porque aí você tem aqui, ó, no caso do 18, ó, você tem aqui, ó, o 6 e o 12. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 36. Os dois vão no zero quando você multiplica por 3. Então, encontrar uma soma zero que tem o 0, ou que tem o 6, ou que tem o 12, fica análogo uma à outra. E você reduz a quantidade de possibilidade de elementos para analisar na escolha dos 10 aqui para a sequência. Você pegou de tamanho 10. Isso não vai acontecer no 13, no 14, no 15, no 16, no 17. Por isso que não foi feito. Então, e por que você não foi para o 24? No 24 vai acontecer a mesma coisa. Né? Você pode aplicar essa ideia, mas aí ficou muito difícil. Eu acho que dá para fazer, mas talvez teria que usar um computador, alguma coisa assim, para ajudar nos cálculos. Então, o fato é que a ideia se aplica a G3 de C6N. Então, se eu trocar 18 aqui por 6N, a ideia se aplica.
A dificuldade é que as contas começam a ficar pesadas. Então, tinha que inventar uma técnica mais, vamos dizer assim, para encontrar um padrão que não encontramos nem com 12, nem com 18. Então, fazer o 24, talvez conseguir simular no computador, a gente consiga enxergar algum padrão para finalmente resolver o caso do G3 de C6N. É só também só uma expectativa, nós não temos nenhuma certeza sobre essas coisas, tá? Então, isso aqui é um motivador para a gente, né? O C18 e o C24, que a gente começou a mexer e viu que o negócio era bem pesado por causa da quantidade combinatória que aparece, fica bem pesado analisar. Mas há uma expectativa que possa sair alguma coisa disso aqui, tá? Bom, aí a gente passa aqui agora para algumas coisas mais gerais, mas assim, esses lemas são importantes aqui do grupo CN, simplesmente para eu ter essa cota inferior aqui, tá? Para aplicar embaixo ali. Então, eu vou precisar dessa cota aqui, eu já vou até circular, ó, N mais 15 sobre 4. Isso aqui, basicamente, exibir sequência extrema e o princípio da casa dos pombos em cima. Não tem muita... Ah, tem alguma coisa sofisticada? Não, não tem. Sequência extrema e princípio da casa do pombo, em cima e embaixo. Então, os dois resultados para N par e N ímpar, e esse aqui eu vou usar aqui embaixo para o caso mais geral que a gente trabalhou. Então, agora vem para o teorema aqui, principal do artigo, tá? Que é o caso do CP. Tá? Para provar esse resultado, nós fizemos uso dessa... A conjectura de Erdős-Reibron, na verdade, eles fizeram para soma distintas de elementos de dois conjuntos. Ele faz A mais B, A mais A, mas somando distintos elementos. E aí ele deu uma cota estilo Cauchy-Davenport, né? Maior ou igual que P, e acho que 2 vezes alguma coisa menos 3. 2 vezes a cardinalidade do A menos 3. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. E aí essa conjectura ficou aberta por 16 anos, quando o Erdős foi escrever um outro trabalho, ele comentou, mas estou admirado, isso ainda ninguém tem resolvido e tal. E aí colocou lá nesse trabalho, junto com o Ashley Grassmann, o problema que estava ainda para ser resolvido, né? A conjectura de Erdős-Reibron. E por que eu falo generalizada? Porque o Dias da Silva e o Ramidoni, em 94, provou, na verdade, para H conjuntos, essa conjectura de Erdős-Reibron. Por isso que eu falo generalizada. E eles provaram essa conjectura, e aí com H igual a 2 é a conjectura de Erdős-Reibron. E o que a gente usa é essa de Dias da Silva e Ramidoni para provar esse teorema aqui embaixo. Aí, provar a cota superior. A gente aplica esse teorema, escolhe conjuntos apropriados para aplicar, e mostra que a cota superior para o GK de CP, para qualquer K maior ou igual a 4, com P maior que K, e o P congruente a esse R, todas essas hipóteses aqui, né? P congruente a... Isso, na verdade, é para a cota inferior. Para a cota superior, basta P maior que K maior ou igual a 4. Aí você tem P mais K quadrado menos 1 sobre K, o teto disso. Isso é a cota superior. E a cota inferior, de novo, é exibir sequência extrema e tal. Aí precisa desse X aqui e do P ser congruente ao R, e o R aparece aqui. Então, para cada caso de um R, você vai ter uma cota inferior diferente. Então, vai depender de quem é seu primo. E com esse teorema, aí sai uma série de resultados mais particulares aqui, com alguns auxílios, incluindo os lemas aqui anteriores, que a gente usou. Essa cota que eu vou usar aqui embaixo. Por exemplo, o primeiro colorário, está como teorema aqui, mas é praticamente colorário, é que o G4 de CP é exatamente o teto de P mais 15 sobre 4. Então, isso aqui está fechadinho. A gente não sabe fazer o CN, mas sabe pelo menos fazer o CP. Então, P mais 15 sobre 4, com P maior ou igual a 5. Tá? De novo, fazer sentido aqui o 4, né? O primo tem que ser maior que 4. E aí a cota inferior vem daquele lema, a cota inferior, ó, aqui, ó, N mais 15, então P mais 15 sobre 4. E a cota superior está aqui. Quando você aplica K igual a 4, fica P mais 15 sobre 4. Então, é quase um corolário. Eu nunca escrevi corolário, porque eu uso o lema lá em cima, mas é quase um corolário. E aí, um resultado também interessante, basicamente também aqui, um princípio da casa dos pombos com uma manipulaçãozinha, você consegue essa relação entre a constante do C2P, ó. Ela depende, ela é menor ou igual que 2 vezes a constante do CP, tá? Onde K tem que ser um valor par. Por exemplo, K igual a 4, você pode aplicar isso aqui.
que é o que a gente faz aqui embaixo, no corolário 6. A gente vai, então, aplica o teorema 4 aqui, ó. Então, é menor que 2 vezes P mais 15 sobre 4. E, claro, o corolário aqui, a contribuição a mais é a sequência extrema que você consegue aqui, P mais 7 sobre 2. Que, na verdade, esse P mais 7 sobre 2, se eu não me engano, eu acho que tinha que ter um piso aqui, alguma coisa também, porque esse primo aqui isso pode não dar inteiro, tá? Tá faltando alguma coisa, piso ou teto. Eu tenho que ver. E eu acho que ele vem desses lemas aqui também, tá? Alguma coisa aqui, ó. No caso ímpar. N mais 7 sobre 2, tá? Acho que vem daqui. Estou um pouco com dúvida nisso aqui. Não, isso aqui é coto superior. Aqui, ó. Sim, 2P mais 2P, como N é par, né? 2P, ó, 2P mais 14 por 4, fica P mais 7 sobre 2. Exatamente. Só que é o teto, tá? Então, faltou aqui, vou escrever. Eu estou com caneta na mão para isso, né? Faltou aqui o teto. Deixa eu ver. Não precisa de teto aqui não, né? P mais 7, desculpe. P mais 7 é par. Foi mal. P mais 7 sobre 2. Desculpem aí. É par dividido por 2, então isso é inteiro. Ok. Então temos aí esse colorário 6, com essa limitação. E o último colorário aqui, 7, a gente consegue também a igualdade para o caso 5 aqui, ó, G5 de CP, como P mais 24 sobre 5, usando também o teorema 3, para a cota superior, se você aplicar lá, K quadrado menos 1, 25 menos 1, 24 sobre 5. E esse cara é inteiro quando P é congruente a 1 modo 5. Por isso que aqui também não tem o teto. E a gente exibe uma sequência extrema com esse tamanho menos 1. Então, por isso que é a igualdade. Agora, nos outros casos, que o P não é congruente a 1, né, lembrando lá que o teorema tem lá P congruente a R módulo K. Então, para os outros casos aqui, que é congruente a 2, 3 e 4, a gente consegue uma diferença de 1 aqui, ó. Então, a cota superior vem lá do teorema 3, mas a cota inferior, ela fica faltando 1. A gente não conseguiu subir mais do que isso. Conseguiu construir uma sequência que chega a esse teto menos 1. Infelizmente, não deu para conseguir a igualdade aqui. E é claro que a gente está pensando no caso 6, né? G6 de CP, G7. Tem que ver como é que a coisa vai fluindo e a dificuldade vai ficando. Porque cota superior você tem lá, sempre do teorema 3. O problema é agora a cota inferior você conseguir adequar para chegar no mesmo valor da de cima. Eu tenho, na minha concepção, que para cada K que você colocar aqui, GK de CP, vai existir uma congruência aqui, não necessariamente congruente a 1, pode ser congruente a outro valor, e você vai conseguir uma igualdade para aquelas congruências ali. Alguma congruência fixa, na verdade. Você vai conseguir construir isso. E os outros casos provavelmente vai ficar variando assim. Eu acho que dá para fazer isso, né? Então, é uma coisa para se pensar. Em caso a caso que 6, 7. E, claro, a gente sempre está pensando também no CN, se dá para evoluir um pouco mais naquelas cotas lá. As técnicas, você perde um pouco, porque você não tem a conjectura de Erdős-Reydon, por exemplo, para ZN. Você tem lá para ZP. As ferramentas começam a escapar. Os teoremas que envolvem grupos mais gerais, eles não são tão precisos. As cotas são ruins. Muitas vezes não depende dos expoentes, não depende da ordem, depende do expoente. Falei errado. Não depende da ordem, depende do expoente. Aí começa a complicar. Então, as ferramentas vão ficando mais difíceis. Então, mas o caso P tem muita coisa para fazer ainda, né? O CP. E o CP, claro, o C2P, o C2 quadrado P, essas coisas também nós estamos pensando em potência. Eu vou deixar um pouco para vocês fazerem perguntas também, né? Eu coloquei aqui as referências, né? O artigo dos Dias da Silva com Ramidoni, foi de 94, né? Onde ele prova a conjectura de Erdős-Reydon mais geralmente. A tese do Halbor, na verdade, saiu esse artigo aqui. Então, tem as duas coisas, tem a tese, tem o artigo, mas o artigo é sempre mais fácil encontrar do que a tese. Então, eu tenho esse artigo aqui, mas a tese dele eu não tenho, mas aqui tem os resultados. O Gal e Tangadurai, aqui o artigo também que eles fazem aquela conjectura para o rank 2. O último artigo aqui, o mais recente, 2019, né, do C3P. Aqui tem agora a tese do Chemnitz, onde ele faz a conjectura e prova alguns resultados para a constante de Halbor. O nosso artigo que está em preparação, então a gente espera
finalizar em breve para submeter. Não pode ficar toda a vida também fazendo, né? E ele já está grande, porque tem outro tópico, então a gente já tem que finalizar isso logo. E os 2 artigos aqui, do Marchand e do Ordaz, onde ele trata da constante de Hilbert sem peso e com peso mais ou menos 1. Um artigo eles tratam de determinar a constante com peso e sem peso, e no outro artigo eles trabalham o problema inverso, ou seja, como é a cara da sequência extrema geral. Aí eles estudam isso. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço novamente por essa oportunidade. Tá? Agradeço a todos. E é isso aí. Estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Abílio. Umas palmadas aqui para você. Muito bom, muito bom. Então, vamos abrir aqui para perguntas, comentários. Eu queria... Eu tenho uma curiosidade, sempre que eu vejo cotas, né? Eu sempre tenho a curiosidade de saber mais ou menos quanto você teve que afrouxar para conseguir aquelas cotas. Então, lá no slide 10, eu não anotei o número do teorema, mas se você puder voltar lá. Agora eu tenho que conseguir pegar. Aqui trata do GK, né, de G, com G sendo a soma direta ali de CN1, CN2. Tá, a cota inferior. Isso, a cota inferior. A minha pergunta eu vi que você... Né? Era esse aí? Não era esse aí. Não, esse não? Não, mas tem um... Não, tudo bem. É um pouquinho mais... É no slide 10. É esse aqui? Pode subir, é no slide 10. Não, o meu aqui não tá... É slide 10? Página 10. É o que tá ali em cima mesmo. Isso, acima desse aí. Acima dessa proposição, é esse mesmo. É esse mesmo, eu que estava confundindo aqui. Tá. O que eu queria saber era se vocês suspeitam de algum caso em que vocês têm exatamente isso aí para soma direta, tipo assim, em 2 ou 3 caras, alguma coisa desse tipo, assim. Sim. É claro que sempre a gente busca tentar alguma igualdade. Mas como eu falei, a gente foi fazendo só aqueles C18, C12, não sei o que, já foi apresentando complicações. O problema quando você sai do P é que você não tem técnica para atacar a cota superior. Então, quer dizer, vamos supor, eu pego uma sequência com esse tamanho aqui. Considerando 3 cotas, CN1, CN2, CN... Vamos ser humildes. Eu pensei em coisinhas pequenas, eu não pensei em coisinhas muito grandes, eu pensei em coisas CN1, pequenas. CN2, por exemplo. Isso. O que acontece? Falta ferramenta. A única coisa que você tem na mão é combinatória, de ficar contando, pega uma sequência com esse tamanho e começa. Separa aquele A menos A, B, ou seja, é muito primário ainda o jeito de atacar, porque você não tem os teoremas, ou tem e eu não consegui conectar com isso aqui ainda, que funcionaria aqui, entendeu? Aí você fica preso às ferramentas de corpo, CP. Então, você quer trabalhar com CPR, você quer trabalhar com... Entendeu? Porque os teoremas Chevalier-One, Cauchy-Davenport, Wolsper, e por aí vai. São teoremas que trabalham em ZP. Sim. Então, assim, o problema é ferramenta, entendeu? A gente não tem... pode ser que tenha igualdade aqui, por exemplo, CN1, CN2, eu não sei, com algum K que você escolher. Você também vai ter que escolher. Isso que eu fiquei pensando também. É provável que aconteça, mas o problema é qual é a técnica que você vai usar, qual a ferramenta para mostrar essa menor igual. O menor igual tem que ter um teorema poderoso, como a gente usou ali a conjectura de Erdős-Reibon para conseguir cota superior. Porque senão você só fica no princípio da casa dos pontos. Entendeu? E aí é tudo grosso, é muito alto, não bate. Entendeu? Entendi. Era essa minha curiosidade, professor. Uma coisa que você colocou a referência, o artigo do Dias da Silva com Hamiduni, foi o artigo que eu li com ele lá, né, que é usando essas técnicas de álgebra multilinear. Mas tem a variação da demonstração que é dada pelo Nathan, está naquele livro, né? Ele faz as duas demonstrações, né? O método polinomial e o método usando aquela tipo tensor, né?
Pois aí o método polinomial é muito mais eficiente, né? E existe também o mesmo problema para números distintos, que até era aluna do Dias da Silva que fazia, né? Caldeira, né? Sim, Caldeira. Né? E lá também com o método polinomial também você conseguia mexer um pouco nisso. Eu lembro que até eu e o Olímpio fizemos isso. É claro que o problema era diferente, mas quem sabe a técnica, né? Você está atrás de uma técnica, né? Quem sabe isso, olhando ali o começo, não tem uma maneira de fazer para diferente, porque foi feito para distintos também lá, né? Sim. Né? Mas era uma caso diferente. Né? Mas quem sabe dar uma ideia, né? Não, inclusive eu tenho a tese do Olímpio, porque quando eu estava trabalhando com o Felipe acabou lendo um pouco dessas coisas, e realmente as ideias lá, né, você pode tentar estender para ver o que acontece, né? É só para ter uma abordagem mais geral. Esse método polinomial é bem interessante. Tem mais ferramenta aí para trabalhar. Né? Exato. Pode não dar em nada, mas quem sabe dá para... Mas se der, só precisa dar uma vez. Né? Exatamente. Não, com certeza é uma coisa que vale a pena, sim, mexer. Por exemplo, a gente ficou tentando mexer com o Chevrolet One para poder atacar o CPR, por exemplo. E já não foi fácil. Você fica com esse K perdido aí, porque o Chevrolet One ele te dá subsequência soma zero múltiplos de P. E aí fica assim, mas aí qual que é o K? Como é que eu faço? Então, assim, você vai mexendo com as ferramentas. Realmente essa conjectura de Edels-Reibon é o caminho que você deveria seguir para tentar fazer alguma coisa, levando para ZN. Leva para ZN, aí você já vai atacar cópias de ZN. Seria primeiro caso a mexer. Porque, por exemplo, para ZN você tem o teorema de Scholar. Como diz o Bavin, não é Scholar, é Shaula. Teorema de Shaula. Mas ele precisa que os elementos sejam coprimos com N, para você poder aplicar. Então não dá também. Então, são as ferramentas que você olha e fica perdido. Essa primeira vez que eu vi usar o método de Chevrolet One foi com aquele Nogalon, né? Uhum. Pois é, eu pensei nisso até, minha conclusão é que Nogalon deu uma sorte danada. Não, e o Christian Heyer com a prova da conjectura de Chemnitz? Aqui o cara fez mágica, né? Mas o Nogalon tem 300 artigos, então ele tem dado sorte há muito tempo. Tá bom, pessoal. Mais algum comentário, alguma coisa? Realmente, Abílio, essa produção de exemplos e casos menores é importantíssimo, né? Porque é só assim que você tem uma ideia do geral, né? Mas tem que arregaçar a manga mesmo e né, fazer conta. No final, é importante, você entende muita coisa com vários exemplos que vão aparecendo. Né? Isso. Mas tem que ter energia, viu? Graças a Deus. E computacionalmente vocês não usam nada. É só... Não, exatamente. O caso G3 de C24, a ideia é colocar no computador, porque senão realmente... Tem que ser, né? Hoje em dia. Porque, na verdade, a gente queria enxergar o G3 de C6N. A gente acha que esse talvez dá para fazer. Uhum. Mas é só também expectativa, é o que eu falei. A gente não tem muita certeza de nada, não. E também o trabalho tem uma outra seção inteira de outro problema que a gente fez. E aí, assim, já está grande. A gente está querendo mandar e continuar nisso aqui, mas para fazer outro artigo já. Sim. Senão já vai lá ficar com 30 páginas. Lá, se mandar artigo 30 páginas, o cara nem lê. Devolve. O cara vai cortar um monte de qualquer jeito. É isso aí, gente. Muito bom. Mais algum Obrigado, comentário, alguma coisa? Então, vamos agradecer de novo ao professor Abílio.
Muito obrigado. Parabéns, Abílio. Valeu, Muito bom. valeu. Muito bom. Valeu, Bruna. Tá bom, pessoal. Valeu, Emar. Vocês, Abraço a todos. Muito Tchau. obrigado, Abílio, novamente. Obrigado a Até vocês. mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Uma boa tarde. Valeu. Vai lá.